identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9h, 4 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9h, 4 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026, edição de número 2291 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras, que está no ar, em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, nossa live fica salva. Se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. O programa desta quinta-feira vai falar sobre o lançamento de um livro no próximo dia 6, popularmente conhecido como Amanhã, escrito pelo Américo Barbosa, que está com a gente aqui. Eu não sei precisar depois de quanto tempo, mas depois de alguns anos ele volta aqui ao Entre Linhas, certamente foi antes da pandemia, autor do livro, comunicador e pesquisador da consciência. A gente vai falar sobre o lançamento do livro e outros assuntos. Américo, obrigado pela presença depois de tanto tempo. Bom dia. Bom dia, é uma honra estar aqui com você. Afinal de contas, né, Deus escreve certo por entre linhas.
Muito obrigado. Essa frase vou guardá-la para usar como um subtítulo aqui do nosso programa. E o Américo vai explicar, ele vai falar, né, dar o serviço do lançamento do livro e contar um pouquinho do que é esta nova publicação, tá bom? Daqui a pouco. Antes, deixa eu prestar serviço para você que está saindo de casa, você que conseguiu sair de casa nesta quinta-feira, né, porque a chuva muito forte ao longo de toda a madrugada e no início da manhã, o tempo está carrancudo ainda, mas nós, nos nossos grupos dos jornalistas, já recebemos várias imagens, vídeos de pontos de alagamento na região, trânsito complicado em alguns locais, as pessoas com um pouquinho mais de dificuldade para sair. Só não foi pior porque a maré não está alta, né? Então os canais, quando eu saí de casa, estavam dentro de um padrão de normalidade, não estavam transbordando e nem perto disso. Então tinha lá um pouquinho de água acumulada aqui e acolá, mas nada que impedisse a circulação das pessoas, como aconteceu recentemente em 2 oportunidades no ano passado. Então, eu espero que onde você esteja nos ouvindo, que a situação aí no seu bairro seja contornável, literalmente, né? As poças, a água, enfim. Mas não começou fácil para muita gente não a quinta-feira. Daqui a pouco eu trago a previsão. Antes, vamos aqui a situação das travessias litorâneas, ou ao site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Santos Guarujá, neste momento, com 8 embarcações operando. O tempo de espera é de 15 minutos do lado de Santos, 20 minutos do lado de Guarujá. Santos Vicente de Carvalho, com 2 embarcações operando. Por lá o tempo de espera é de 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, também com 2 embarcações e também com tempo de espera aí de 20 minutos. A informação do Sistema Anchieta Imigrantes, abrindo aqui o boletim das 9 da Ecovias. A rodovia Anchieta apresenta lentidão do quilômetro 62 ao 65 no sentido litoral devido ao alto fluxo de veículos. Já no sentido São Paulo tem congestionamento do 13 ao 10 pelo mesmo motivo. Nos demais trechos sob concessão, as condições de tráfego são consideradas boas. O tempo está encoberto no trecho de Planalto e na Serra, encoberto também na interligação. Motorista, redobre a atenção, tá bom? Dito isso, vamos à previsão do tempo. Estou colocando aqui novamente a nossa imagem panorâmica do 31º andar do Praia Mar Corporate no bairro da Aparecida, em Santos, para quem nos acompanha ou vai nos acompanhar pela internet. Deixa eu abrir aqui o nosso aplicativo do Weather Channel. Eu já informo que a chuva vai continuar, não precisava nem, né? Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui na fala dos últimos dias, mas amanhã deve melhorar, tá bom? Se servir de consolo. Temos 24 graus neste momento por aqui, a mínima prevista para hoje, máxima de 27 e 93% de chance de continuar chovendo ao longo do dia. Talvez a chuva termine por volta das 11 da noite, e por isso a sexta-feira deve ser de sol entre nuvens, com temperaturas chegando a 28 graus, mas aí logo depois no sábado e no domingo e ao longo do início da próxima semana deve chover novamente aqui na nossa região, tá bom? Dito isso, deixa eu tirar nossa trilha aqui após a nossa abertura. Aí só um detalhezinho rápido, né? Para quem não acompanhou, duvido que não tenha acompanhado. Quem gosta, ontem teve Santos e São Paulo na Vila Belmiro, né? Campeonato Brasileiro, um empate por 1-1. O São Paulo está bem, né? Ganhou a primeira do Flamengo, empatou uma fora. O Santos perdeu uma, empatou uma, tem um pontinho só. O time fez um esforço danado, correu, lutou, mas ali falta combustível no tanque, né? Muito jogador veterano, muito jogador já lento por característica física. Então o Santos até tentou competir com o São Paulo, mas é difícil, né? É difícil contra um time que tem mais opções. Enfim, tomara que o aniversariante do dia ajude no próximo domingo contra o Noroeste, né? O aniversariante do dia é o Neymar. Hoje ele faz 33, é isso? 33 anos. Aliás, o 5 de fevereiro tem Cristiano Ronaldo, Neymar e Tevez. São os 3 aniversariantes do 5 de fevereiro. Então tomara que o aniversariante do dia nos dê um presente para quem torce para o Santos, obviamente, no próximo domingo contra o Noroeste. Dito isso, estou dividindo a tela aqui para começar o nosso bate-papo com o Américo Barbosa, voltando aqui ao Entre Linhas. Estava conversando com o Américo, que eu sempre vejo as postagens dele, né? E outro dia ele estava num podcast que eu acompanho bastante. Pelo jeito o pessoal gostou, né, da tua participação lá no podcast. Eu gostei, sempre acompanho. Tem uns temas um pouco polêmicos que o pessoal talvez não entenda muito, mas esses que falam sobre a consciência humana, né, sobre você evoluir
espiritualmente, enfim, tem bastante coisa bacana lá no podcast. Se a gente puder, a gente fala sobre isso na sequência do Entre Linhas, porque o nosso gancho é o lançamento do livro. Bara, é isso, Américo? Um monge num café em Paris. Será amanhã, dia 6 de fevereiro, lá em São Paulo. Conta um pouquinho em torno do que gira o conteúdo, a história desse livro que você está lançando amanhã, Américo, por favor. Então, acontece que um dia eu sonhei que eu era um monge lá no Tibete, e um dia eu ouvi uma fala de Gautama Buda dizendo o seguinte: saiam das cavernas e vão para o meio das pessoas. E aí eu desci das montanhas do Tibete e andei muito no sonho e fui para um café lá em Paris. Cheguei lá, falei com o dono, Pierre, falei: posso dormir aqui? Ele falou: bom, por que você dormiria aqui? Eu falei: não, porque aí de dia eu posso atender os teus clientes, aí o que eles precisarem, né? Dar técnicas de meditação, enfim, ajudar as pessoas a viverem melhor. Ele falou: interessante, você com essa roupa de monge vai atrair muita gente, né? E eu falo em todos os lugares que eu dei entrevista. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: só que você não vai colocar uma cadeira só na sua frente, não, na sua mesa, vai colocar duas, para que as pessoas entendam que você não está esperando uma única pessoa, né? Achei muito, muito inteligente essa maneira de disponibilizar ajuda, né? E aí, resultado, esse livro tem 100 capítulos. São 100 remédios para você transformar as dores da alma em luz. E principalmente a maior dor da alma de hoje, da humanidade, que é a ansiedade. A ansiedade tira toda a capacidade de autofelicidade, de autocura, de auto-tudo. Você perde a sua capacidade de ser você, de ser a sua essência, né? Então hoje a humanidade vive ou no passado ou no futuro, porque a ansiedade é isso, ela está preocupada com o que aconteceu ou o que vai acontecer, e perde a sua presença. E você perdendo a sua presença, você perde 90% da sua capacidade de resolver os problemas da sua vida, de se sentir melhor, principalmente com você. Então esse livro ele é inédito no mundo, porque aqui eu falo de duas técnicas milenares, né, que são os gestos sagrados, chamados mudras também, mas não são só mudras, tem vários nomes. E hoje a ciência já percebeu, já constatou que na ponta dos dedos tem elétrons livres. Ora, então quando você faz junções, por exemplo, essa é um gesto sagrado que você vai encontrar na maioria das estátuas de Buda, né? E por que ele faz esse gesto? Hoje, comprovadamente, se sabe que quando você faz essa junção desses dois dedos, o indicador e o polegar, você estimula um nervo que tem aqui, o nervo frênico, e ele vai modular o seu diafragma. Ou seja, ele vai colocar no ritmo melhor a sua respiração. Porque quando nós estamos estressados, o que nós fazemos? Nós temos uma atitude egoísta, que é, você inspira muito e expira pouco. Quando você troca, você começa a inspirar menos e a expirar mais, você está em outro estado já. A sua mente entra em outra conexão e todo o seu corpo físico, mental e emocional se harmonizam. Então é algo fisiológico, por isso que eu chamo esses gestos milenares, principalmente no sul da Índia, mas também no Tibete, na China, no Japão, de fisioneurais, porque eles vão direto para o seu sistema nervoso. É equivalente a você baixar um app. Então assim, app para ansiedade. Então, quando você dobra o seu indicador para dentro da mão e coloca o polegar sobre as duas mãos, sem cruzar as pernas, cruzou as pernas, dá um curto-circuito elétrico. Você em 4 minutos entra em outro estado. Então essa é a dica. Faz esse gesto com a mão, perninhas... nunca as pernas não podem estar cruzadas. Sempre pelo menos 4 minutos. E você vai entrar em outro estado. Então o que Bara fazia? Recebia as pessoas. Então aqui você tem esses gestos, que muitos livros falam desses gestos, mas você tem também mantras. O mantra é algo
que faz com que a sua mente se harmonize e as sinapses, a sua capacidade de ver conexões amplie. Ou seja, você amplia a consciência através do som. Não é à toa que na Bíblia foi dito, Fiat Lux, faça-se a luz. Olha que interessante. O som precedeu a luz. O som existiu antes da luz, depois é que veio a luz. A luz é a consciência. Você pode chamar da fonte, pode chamar de Deus, pode chamar do que você quiser, mas é a sua fonte da sua essência interna, né? Então, quando você faz o mantra, junto com essas conexões, você entra em outro estado. E o que é importante? Você não precisa ir para um bosque para meditar. Porque esse é o problema. Hoje você está vivendo as situações na hora. Eu falo que você está no olho do furacão, então o que você faz? Então você vai aprender nesse livro que você faz alguns gestos naquela hora e você evita um monte de problemas. Você sabe que eu fiquei procurando uma foto de um tigre, 5 anos. 5 anos, eu queria achar uma foto. Porque o tigre, você imagina, ele está lá quieto. Aí ele vê o cervo passando, que é a comida dele do dia, né? O que ele faz? Ele retesa todos os músculos, uma tensão gigantesca, ele se prepara para ir lá e comer o almoço dele, certo? Quando ele volta, o que acontece? Se ele continuar com a tensão que ele viveu nos músculos, ele vai ficar doente. Como nós ficamos, passando por situações tensas. E eu queria pegá-lo fazendo um gesto de yoga. E eu não achava essa foto. Achei. Que ele faz com a língua e é impressionante. Ele faz, o tigre faz, aí relaxa e fica bem de novo. Você sabe que ontem, né, no pós-jogo de Santos e São Paulo, eu ainda falei isso. Você assiste o jogo do Santos hoje, você fica nervoso. Parece que você está jogando junto. Você termina o jogo cansado sem entrar em campo. Claro. Né? E aí, é claro que a gente o futebol não devia ser... Eu ainda falei, não é motivo para você ficar nervoso, era lúdico, né, para a gente se divertir. Então isso é uma boa, vou até passar o pessoal lá no grupo do WhatsApp para depois do jogo eu passar essa entrevista para todo mundo fazer isso, porque é muita descarga de adrenalina. Eu ainda falei isso, a adrenalina faz com que a gente fique em alerta quando um perigo aparece, né? Então a gente tem que começar a desfazer um pouco isso. Agora, você falou de elétrons livres na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. E quando você junta elétrons livres, você entra em outra faixa. Uma faixa superior de vibração. E, assim, isso é científico. A última vez que a gente conversou, eu acho que já tinha isso aqui. Mas não como é agora. Não como é agora. E como é que a gente mexe nisso aqui? Dedo, arrastando, clicando e tal. Só os dedos. E aqui tem uma energia também. Claro. Né? Claro. Magnética, elétrica e coisa e tal. Certamente o excesso disso, né, de clica, arrasta e tal, né, fora o conteúdo, prender a nossa atenção. Então, até por isso que você está falando, a simples utilização do celular. Claro que não tem como a gente não usar, mas, enfim, você tem que ter o antídoto para este movimento frenético que nós temos hoje em dia. Isso aqui é uma fonte inesgotável de soluções, mas também de problemas, né? Então, esse é um livro que tem as duas coisas. Tem, então, os mantras, tem os gestos e tem uma terceira coisa. Você sabe por que Jesus ensinava por parábolas? Por quê? Que era a forma dele atingir as pessoas que não tinham um entendimento mais profundo, talvez. Não, mas não só o entendimento. Ele queria vencer a barreira. A gentileza. Você, quando conta uma história, você está sendo gentil. Porque aí aquela pessoa, ela entra na história. Não sou eu que coloco você na história. Você que entra. Você começa a sentir o que os personagens da história estão vivendo. E tira uma conclusão. A tal da moral da história, né? A moral da história. É uma maneira muito gentil. Hoje na psicologia a gente chama isso de terapia de metáforas. Então você cura uma pessoa contando histórias. Existe uma linha da psicologia fantástica que trabalha isso. Então cada uma das pessoas que veio conversar com o Bara no café é uma metáfora, é uma parábola, é uma história que você tem a chance de entrar dentro dela. Então é o primeiro livro que traz essa trindade para você trabalhar realmente a sua autocura. Você decidir estar melhor com você. Ser a sua melhor companhia, sabe? Esse é o livro. Então, o que eu digo dele? Ele é um livro que pulsa, se você sentir.
E é um livro que fala se você escutar. Você falou que são 100 capítulos. 100 Cada capítulos. capítulo é uma história? Ou Cada capítulo é uma história. São 100 histórias diferentes. Totalmente diferentes. E todas lá no café? Todas no café. Depois que você leu, eu recomendo que você leia até o 13º capítulo, para viver o espírito dessa história toda. Mas depois, um dia que você está triste, está com raiva, pega o livro, coloca na mão esquerda, põe a mão direita sobre ele, fecha os olhos e pensa, bom, eu preciso mudar essa tristeza para uma coisa melhor. E aí abra, com calma. Com certeza o capítulo que você abrir é o que você precisava. Tá? Ele tem as ilustrações, que foi um trabalho difícil, né? Aqui as ilustrações de como você deve fazer. Alguns têm uma ilustração um pouquinho diferente do que eu escrevo, porque é para você fazer as duas, né? Então você faz o que está descrito e depois faz o gesto todo. E você entra em outro estado. É para isso que foi escrito o livro. É um livro para você se reencontrar. Você reencontrar a parte boa que você tem. Sabe, quando você tinha lá 5 anos, né, e corria feliz contra o vento sem saber porquê, né? Esses estados que a gente foi perdendo, né, quando a gente foi ficando adulto, o adulto adultera a vida. Esse é o problema do adulto, né? Então, você volta a estados de consciência. Meditar, todo mundo medita. As pessoas falam, Américo, eu não consigo meditar. Eu falei, você medita várias vezes por dia sem perceber. Se você simplesmente parar no meio do dia, 3 minutos, sem fazer nada, para tudo, você entra no estado de meditação. Todas as grandes descobertas aconteceram porque a pessoa entrou numa meditação, num estado de meditação. Você vê o Albert Einstein, a teoria da relatividade, ele falou, eu era meio atrasado na escola, né? E um dia eu olhei para a Lua e fiquei pensando, a Lua, como é bonita. Você vê, você está entrando num estado diferente do cotidiano, né? Ele falou, será que a luz faz curva na Lua? E aí começou a teoria da relatividade. E assim todos, se a gente pegar cada um deles, eles tiveram um momento que eles criaram uma conexão diferenciada e acessaram um conhecimento que muitas vezes eles não tinham, nem fazia parte da área deles. E assim aconteceu. Foi legal você dizer isso, porque tem realmente muita coisa que a gente faz instintivamente e nem depois para perceber esse processo. É muito comum isso. Quando você quer fazer uma coisa, você está lá, por exemplo, diante de uma tarefa no trabalho, você está lá incansavelmente buscando aquilo, talvez seja parecido até com a história do tigre, você fala, cara, não é possível, não vou conseguir e tal. E às vezes você tem que parar. Às vezes a inspiração, a ideia vem quando você para, vai tomar um café, né, vai dar uma caminhada e coisa e tal, daqui a pouco vem, naturalmente. A gente fala, pô, resolvi isso. Só que a gente não relaciona uma coisa com outra, né? Não é porque veio por acaso, veio porque você permitiu que viesse. Você abriu um espaço naquele teu momento de busca para, peraí, vou parar de buscar e de repente é isso que a tua resposta chega desta forma. Se a gente fizesse isso com mais frequência, talvez as coisas fossem mais tranquilas, né, Américo? Os momentos de tensão são equivalentes a você imaginar um fio de eletricidade que suporta 220 volts. E você, na tensão, está pondo 440. Então, o que acontece com o processo? Há uma sobrecarga. Quando você para, você tira aquela sobrecarga. E aí há um fluxo. A vida é um fluxo. Quando você para, é que você entra em movimento. Esse é o grande segredo. Quando você para, todas as energias que precisam fluir dentro de você, fluem. Nós somos dentro do nosso corpo, nós somos um ecossistema incrível, incrível. Pra você ter uma ideia, quando você faz o mantra, principalmente em sânscrito, a língua sânscrita é a língua mãe, inclusive do nosso idioma. Tem uma característica interessante. Você pronuncia as palavras usando muito o céu da boca, o palato. Então as palavras obrigam você a usar mais o céu da boca. Quando você faz isso, Alex, você está estimulando no céu da boca 82 terminais que se juntam a todo o sistema do corpo. E a gente na maioria das vezes também não percebe
as dicas, né, que o corpo nos dá, né? Muitas vezes o corpo está te avisando, você falou da ansiedade, né? Tá te dando uma informação aí, ó, presta atenção, e você ignorando estes sinais, né? E aí, você falou um negócio que eu sei, já li sobre isso, que essa história a gente tenta pôr em prática, né, da preocupação. Sim. A gente se preocupa na vida com o futuro e eu acho que é até natural que as pessoas façam isso, elas pintam um cenário catastrófico para elas se prepararem para aquilo. Se não vier, é melhor, porque olha só, era para ser ruim, foi bom. Né? Mas o tempo que a gente desperdiça, a energia que a gente desperdiça, o tempo que a gente podia estar fazendo outra coisa. Aí depois de um tempo o cara fala, não aconteceu, e você desperdiçou seu tempo pensando em algo que não ocorreu, ou como você disse também, né, em algo do passado que não tem mais como você consertar. Então já foi feito, o que nós vamos fazer, né? Mas tem que olhar para frente. As pessoas elas estão meio amarradas, presas nessas condições do passado e do futuro e esquecem do presente, né, Américo? A preocupação, você abordou um tema interessantíssimo, né? É um tema médico, espiritual, ele tem raízes para todos os lados, né? Porque a preocupação, se você é uma pessoa preocupada, com certeza você tem gastrite. Com certeza absoluta. Vai afetar direto o seu estômago. E por quê? Porque a preocupação sempre é por algo que vai faltar. É um vazio. Vai faltar amor, vai faltar dinheiro, vai faltar comida, vai faltar felicidade, vão faltar amigos. Toda vez que você se preocupa com uma coisa dessas, você vai para o grande vazio dentro de você, que é o estômago. O estômago é o órgão mais vazio que você tem no corpo. E é lá que você vai causar a gastrite, pode virar uma úlcera. E se você não contiver, ainda pode ser uma coisa pior. É sempre assim, preocupação. Então, uma coisa interessante, né? Quando a gente falou dos dedos, cada um dos dedos, ele trabalha uma emoção. O polegar é o órgão, vamos chamar de órgão esse polegar, ligado à preocupação. Então, se você segurar o seu polegar, você reduz a sua preocupação, o seu estado de preocupação. E ele tem uma ligação física direta com o estômago e o baço pâncreas. Então, assim, você vai estar cuidando do seu estômago quando você cuida da sua preocupação e ela se harmoniza. Aí um exemplo prático que eu sempre dou e é importante de lembrar. Se uma grávida passou durante a gestação muita preocupação, o marido foi embora, ou faltou dinheiro, faltou comida, falta, de novo, é o vazio do estômago. Você pode perguntar para uma grávida se ela passou preocupação durante a gravidez grave, forte. Não é uma preocupação normal que logo você dissipa. E depois você pergunta assim, como é que nasceu a criança? Ela vai te dizer, chupando o polegar, chupando esse dedo. Deus dá uma consciência para aquele ser que vai nascer, para que ele não incorpore aquele estado desarmonizado da mãe, que era a grande preocupação. Interessante, porque essa é uma tese também, né? Muita criança chupa o dedo e tal, né? Poxa, tem que tirar isso, passa pimenta no dedo da criança para ela parar de chupar o dedo. Aliás, para quem acha que talvez a gente esteja exagerando, muita gente acredita na tal da reflexologia dos pés, né? Que você faz massagem nos pontos e tal. E, assim, a mão também é isso. Tem muita gente que acorda com dor na mão. Ah, não, dormi em cima do braço. Ou então algum problema reumático e tal, articular. Mas é engraçado que geralmente é quando acorda. Sim. Depois o dia vai passando, você vai fazer, porque está mexendo e tal. E talvez não seja só isso, né, Américo? Não seja só o fato de você estar mexendo a mão, escrevendo, digitando e tal, usando o celular. Seja talvez porque você, naquele estado em que você tinha que estar repousando, descansando, se reenergizando, alguma coisa está meio desequilibrada ali. Eu conheço muita gente que reclama disso, que acorda com a mão doendo. A gente pode dizer que o corpo o nosso corpo é um computador que tem 4 mouses de acesso, né? Você vai acessar o computador. A palma do pé tem todos os pontos lá. E é fácil de você não precisa acreditar, você comprova. Se você apertar perto do dedão, você vai sentir alguma coisa na cabeça imediatamente, porque tem ligação com o cérebro. As orelhas têm todos os pontos de acesso, é outro mouse.
As mãos, todos os órgãos estão aqui, do mesmo jeito. E os olhos também têm todos os pontos de todos os órgãos. São 4 acessos que a gente tem a toda nosso sistema de vida, que é o corpo, que é extremamente complexo. Tem redes e redes e redes. A orelha tem hoje em dia até o tal da auriculoterapia, né? Claro. O pessoal coloca aquele, é um cristal, né? Que coloca. É uma semente. Pode ser uma semente. Quem faz fica, eu conheço gente que já fez e fica assim, nossa, relaxei, foi tão bom, né? Colocou um negócio. Não, para tirar vícios, por exemplo, fumar e tal. Se você achar um bom profissional, ele vai resolver pela orelha. Eu já vi gente falar, estou parando de fumar, e você vê que o cara está lá com uma proteçãozinha para segurar a auriculoterapia. Vamos para o intervalinho rapidinho, são 9h32, a gente volta na sequência do Entre Linhas, continua esse bate-papo aqui com o Américo, vai falar um pouco mais sobre o livro, vai ser lançado em São Paulo, vai depois conseguir lançar aqui em Santos também, enfim, vai ficar à disposição online, ele vai responder depois do intervalo. Até já. Santos FM. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é Vacina. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse cicobi.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. Voltamos. Espera aí, deixa eu fechar esta aba e abrir aqui os nossos microfones. Estou com o Américo Barbosa aqui hoje no Entre Linhas, neste bate-papo que começou com o gancho do livro, né, que ele vai lançar amanhã em São Paulo, com essas 100 histórias, né, porque não tem mais a história também. É bom a gente lembrar, a história só com H, maiúsculo e minúsculo. E de outros temas. Eu estava falando no intervalo aqui sobre o que representa cada dedo, cada um, se você fizer um tipo de movimento diferente ali. Explica um pouquinho mais. Vamos continuar na história dos dedos aí, o Américo. Bom, nós falamos do polegar, né? Então, se você segurar o polegar, você está com qualquer das mãos, segura inteiramente com a outra mão o polegar e fica pelo menos 4 minutos. Você sabe que isso aconteceu com um cliente lá do nosso escritório, que ele, uma vez eu estava lá, ele falou assim, acho que eu vou embora, eu vou sair daqui. Eu falei, pô, mas você é CEO da empresa, né? Você está bem aqui? Eu falei, não, aqui entrou um novo chefe, ele falou até assim, chefe aqui da América do Sul toda, e ele é um argentino, nada contra os argentinos, mas ele foi um argentino, e está infernizando a vida de todo mundo. Eu estou ficando doente, ele falou. Estou ficando doente, eu estou indo para a reunião e estou me sentindo muito mal. Eu falei, gastrite. Ele falou, gastrite. Por quê? Eu estava preocupado se o cargo dele continuava ou não, né? Eu falei, então vou te passar uma coisa muito simples. Segura o polegar embaixo da mesa. Você está na reunião? Segura o polegar. Não cruza as pernas. Quando acabar a reunião, você me conta. E eu voltei lá uns 3 meses depois.
Ele falou assim, cara, eu tô até gostando desse cara. Foi muito engraçado. Eu falei, e o estômago? Ele falou, não, tá bom, rapaz, já estava sentindo um calor, uma gastrite. Eu falei, então o polegar, não é à toa que quando a gente está bem, a gente diz com o polegar. Positivo. Estou bem, estou positivo, né? Assim. Agora, o dedo indicador é interessante. Ele harmoniza o medo. Você anda com muito medo. Para pessoas que estavam com síndrome de pânico, eu falei, passa cola no dedo indicador e segura o dedo o tempo todo. Segura a maior parte do tempo que você puder. Porque o dedo indicador, você vê, quando alguém quer impor medo a você, como é que faz? Você vai fazer porque eu estou mandando. Ninguém fala assim, você vai fazer porque eu estou mandando. O dedinho, velho. Não, é exatamente o indicador. E por que isso? Qual é a lógica disso? Esse dedo está ligado aos rins e à bexiga. Ele estimula os rins e a bexiga. Quando a gente está com medo, a gente faz nas calças. Ou seja, a gente solta as águas do corpo. Da onde? Da bexiga e dos rins. Tá? Então, se você está vivendo um estado de medo, segura esse dedo. Não custa nada, né, fazer. É o pronto-socorro, é a primeira medida que você pode fazer. Depois tem outros gestos mais profundos para trabalhar. Né? Bom, o outro dedo, que é o dedo médio, todo mundo conhece. Né? Assim, é o dedo da raiva. É o dedo que você usa no trânsito para ofender alguém, enfim. As pessoas usam demais, é o dedo da raiva. Só que a raiva, se você continuar com ela, você vai estragar seu fígado. Está ligado diretamente ao fígado. E você vai estragar sua vista. Hoje a ciência já sabe que é uma relação profunda entre o estado do fígado e a sua visão. É uma relação direta. Então, você teve raiva, tira logo, igual o tigre, não deixa ficar nos músculos porque você vai ficar doente. Então, não custa nada, segura o dedo da raiva, tá certo? Faça aí, Alex, sente pulsar. Não precisa apertar muito, você vai sentir pulsar. Esse pulsar está levando informação para o seu sistema nervoso central, e ele vai lá no seu fígado e vai trabalhar. Tá? Então, assim... Esse dedo aqui é bom pro jogo do Santos? Ah, com certeza. Com certeza. Durante o jogo eu vou ficar assim agora, segurando o dedo do meio. Não, mas saiba que, olha, é bom fazer, porque essa energia da raiva é muito complicada. Né? Depois nós vamos para o dedo do anel da aliança, né? Que é o dedo anelar ou anular, hoje as duas formas são certas, né? Bom, por que a gente põe a aliança de casamento nesse dedo? Né? Teoricamente é que o casamento vai nos dar alegria. Teoricamente é isso. Então esse é o dedo da tristeza ou da alegria. Está ligado a que órgão? Ao pulmão. Quando você está alegre, você abre os braços e fala, nossa, está tudo muito bem. Quando você está depressivo, o que você faz? Você fecha os braços. Você se encolhe. Você contrai o pulmão. Você não deixa entrar ar no pulmão. Repare bem, uma vez eu até vi aquela tirinha do Charlie Brown, né? Ele dizendo assim, bom, eu estou depressivo, então eu preciso ficar depressivo. Ele encolhia os braços, né? Eu falei, perfeito, porque você se auto-sabota, não deixando o ar entrar em você e liberar a alegria. Então você fecha, você começa a usar roupas escuras e vai por aí, todo um processo, né? Então quando você quiser se sentir mais alegre, segure o dedo anelar. Tá? Para não afetar os seus pulmões. Você pode olhar que aqueles artistas bem antigos eram quase todos tuberculosos. Todos tinham problemas que viviam na boemia, naquela tristeza, os artistas tal. Eles tinham muitos problemas pulmonares. Está lá, é o pulmão. Pulmão, se você respira bem, vai ser mais difícil você ficar triste, vai ser mais difícil você ficar depressivo. O dedo mínimo, eu falo assim, o dedo mínimo é o máximo. Dedo mínimo é quando você precisa recuperar a sua autoestima, o seu eu verdadeiro. Então esse é o dedo. Ele está ligado diretamente ao coração. Por isso que é lá onde você guarda a mágoa ou a alegria ou a boa vontade. Então ele precisa ser trabalhado. Mas a gente tem um 6º dedo. Você não sabia que você tem 12 dedos, você não tem 10. Sabia disso, Alex? Eu já vi gente que
Polidactia, como é que chama? Tem gente que já nasce com... Mas você tem quem nasce com 6 nas 2 mãos tem 14. Esse é um dedo imaginário? É isso, existe um dedo interno, que é aqui no meio da palma da mão. Tá? Então, quando você coloca o polegar aqui, ó, coloca aí para você sentir. Não acredite em nada do que eu digo, experimente tudo. Ó. Quando você precisar aumentar a sua intuição, fala, não estou conseguindo pensar direito, perceber direito as coisas, coloque o polegar aqui. Existe uma tribo no Tibete que ela recebe você assim, ó, sempre fazendo essa conexão. Então aumenta muito a intuição, de maneira fisiológica. Tá? Os goleiros deviam fazer muito isso, para sentir onde vem a bola. Eu falo com meu amigo Jorge Gutierrez, eu gostaria muito de treinar goleiros nessas técnicas, né? Porque para eles aumentarem a intuição e o campo de percepção de onde está vindo a bola. Você sente até dar uma pulsada aqui, né? Não, é forte, muito forte. Tem só um efeito colateral isso aqui. Quando você põe o dedo aqui, ele reduz um pouquinho o colesterol. Que bom, bom saber. É bom saber. Agora, o Américo, assim, eu tenho, ao longo dos últimos anos, por curiosidade, eu não faço disso algo que eu aplico, obviamente, algumas coisas que eu acho que são cabíveis no meu trabalho, mas eu acompanho muito, até me apareceu esses dias, porque eu já vi séries de ficção sobre isso. Você se apresenta como um pesquisador da consciência. E eu já li estudos e reflexões e já vi conteúdos na internet em que hoje muito se fala dessa questão da consciência, apesar de não se saber onde ela fica exatamente, se fica no cérebro, onde ela começa, onde ela termina, se ela é elétrica, se não é, enfim, de que forma a consciência nos ajuda a viver melhor. Mas, por exemplo, você tem obras de ficção e tem muita gente que diz que a ficção antecipa o futuro, né? Nos apresenta algumas situações de futuro. Tem séries que falam, por exemplo, de uma busca por imortalidade com a transferência da consciência de forma tecnológica. Uma série de conteúdos audiovisuais que falam sobre isso, né? Séries, filmes e coisa e tal. Tem agora o Alien Earth, que mostra isso. Tem aquela série Carbono Alterado, que em inglês é o Altered Carbon. É uma coisa muito distópica, ainda muito distante. Mas se estuda nesse sentido. Quem tem uma visão mais espiritualista diz que, na verdade, a consciência é a alma, né? A alma que não morre, na verdade, é a consciência que, por ter um campo elétrico, digamos assim, ela vai procurar um outro receptáculo. Isso é uma coisa muito delirante de quem fala sobre isso. Eu sei que é difícil tratar de um assunto como esse num programa de rádio aberto, assim, um sinal aberto, não é um nicho de internet. Mas você lê esse tipo de reflexão, você estuda isso, é uma coisa que te parece palpável, plausível para o futuro, ou ainda demanda talvez muito mais entendimento? Eu diria para você que só existe uma coisa real, viva, é a consciência, não tem mais nada. Todo o resto é ilusão. Só existe a consciência. Só que ela tem que ser exercitada, expandida. Eu vou te contar uma experiência na Alemanha. Um homem de 70 anos. E eles queriam saber o seguinte: quanto tempo de vida ele teve consciência real? O que é a consciência real? Você está 100% presente. Você está fazendo algo com consciência. Porque na maior parte do tempo que a gente faz roboticamente tudo, mecanicamente. Então você está perdendo consciência. Então eles se hipnotizaram, eles fizeram terapia nesse homem, todas as técnicas que puderam para que ele se lembrasse dos momentos. Parará. Conclusão da pesquisa: ele tinha 70 anos, ele só teve durante a vida dele toda o equivalente a 18 meses de consciência. Com 70 anos. Você fala, uau, a maioria de nós é assim. Durante o dia, você faz a maior parte das coisas sem ter consciência. Você come sem ter consciência. Você já olhou para o prato e falou, puxa, que arroz fantástico que eu estou vendo aqui, né? Como é que ele chegou aqui? Que feijão, que frango. Não, você vai comendo. É automático. O que você comeu de consciência? Nada.
Tanto é que as pessoas costumam dizer, nem me lembro o que eu comi ontem. Né? Então, na verdade, hoje você não come mais do que 10% do que você come, porque você não colocou consciência nele, você não colocou consciência na comida. Então, a verdade é assim, a gente morre porque a gente não tem consciência plena. A gente fica doente porque não tem consciência plena. A consciência é a vida, que dá vida às outras coisas. Então, o meu propósito todo, meus canais todos aí, são para elevar a consciência das pessoas. Porque a única chance de nós mudarmos o mundo é nós mudarmos a nossa consciência, amplificarmos, para começarmos a sentir o que nós sentimos. Esse é o ponto. Você perguntar assim, qual é a chave da elevação? Sinta o que você sente. Eu já sinto, não, você não sente. Você acha que está sentindo. O Albert Einstein, ele falou uma frase que eu mais gosto dele, e pouca gente sabe que é dele, que é a seguinte: só se coça quem sente coceira. Isso é do Albert Einstein. Isto é um axioma, uma teoria fantástica da percepção, da consciência. Porque a maioria nem sente que está coçando. Nós somos assim. A gente fica tão anestesiado pelos meios de comunicação, pelas coisas que a gente faz sem consciência. Esse é o ponto. E engraçado também como quando acontece das pessoas ficarem offline, né? Caiu determinado aplicativo e tal, ou fiquei sem sinal. É difícil hoje em dia, mas acontece, né? Ou por iniciativa própria, vou fazer um detox digital. A pessoa fala, nossa, eu fiquei tão bem esses dias que eu fiquei sem internet. Meu celular quebrou. Fiquei 4 dias sem telefone, até comprar outro. A pessoa ficou sem telefone. Nossa, mas eu comecei a ler um livro, eu comecei a assistir alguma coisa diferente na TV e tal. Tudo bem, né? TV ainda, mas eu fui dar uma caminhada que eu não estava com tempo. Não é incomum a gente ouvir esse tipo de história das pessoas, como sair um pouco da rotina, né? Por isso que essas paradas estratégicas são importantes, de fim de semana, férias, feriados, que as pessoas têm que aproveitar também, não só para, vou curtir e tal, mas também para se resguardar um pouquinho. Então, eu já vi pessoas que falaram isso, eu fiquei offline, meu telefone quebrou, aí eu consegui fazer alguma coisa diferente, fiquei menos irritado, menos estressado, porque o jeito que as coisas são hoje, basicamente é um estímulo a você se estressar, né? Quanto mais você se estressa, mais você se engaja nas discussões, né? E alguém ganha dinheiro com isso. Muita gente ganha dinheiro com engajamento, discussão, você é isso, você é aquilo, você defende esse, defende aquele e tal, e aquela máquina está girando e alguém está ganhando muito dinheiro e você está lá dando dinheiro de graça para aquilo, né? Enfim, não sei se a gente vai conseguir ter esta consciência de se livrar dessa roda, né, o Américo? A questão é que a gente está, na maior parte das vezes, usando a consciência dos outros e não a nossa. Então, quando você não está com você mesmo, você está usando a consciência dos outros. Uma multidão que vai e lincha uma pessoa, o que aconteceu naquele momento? Você não estava com a sua consciência, você entrou na consciência dos outros, que a gente chama da energia das massas. O grande perigo hoje da humanidade é esse. Cadê a sua consciência? Onde ela está? Está em você ou você está na consciência dos outros? Essa dita consciência, que na verdade nem deveria chamar de consciência, mas enfim, é aquela forma de pensamento das massas, da grande maioria. E você se sente bem numa solidariedade negativa, estar junto com os que estão mal, aparentemente, para tentar buscar um outro estado diferente disso. O Américo, me diga uma coisa, vou já voltar aqui na história do livro. Você hoje passa a tua mensagem, você tem os canais de comunicação, você abastece com frequência, enfim. Não estou demonizando as plataformas, até porque eu sou um usuário delas. Claro. Mas acho que a gente pode tentar, nesse contexto, apresentar, né, visões diferentes, que nem... Eu brinco com a história do futebol, mas é muito difícil você não fazer campanha para derrubar o treinador, que é o que o povo quer. O povo quer, fala que é ruim, derruba, tem que trocar. É o Coliseu, mudou muito. Mas é o Coliseu, eu falei isso exatamente outro dia. Alguém precisa jogar um cristão para os leões. É isso aí. Né? Eu falo para os caras, pelo amor de Deus, vamos. Não é possível que um time com 3 a cada 3 meses troque de treinador, isso vai dar certo, não vai dar nunca.
né? Mas não, temos que trocar. Eu até, o santista, o torcedor do Santos, hoje ele é viciado na esperança. Ele é viciado em esperança. A esperança dele precisa ser renovada a cada 3 meses com uma troca. Aí depois dá errado e ele precisa de novo de uma nova esperança. Porque ele... como se fosse uma droga, é a mesma coisa. Exatamente. Mesma coisa. Mas, enfim, hoje você conversa com o teu público, e de que forma na internet, enfim. E os livros são uma constante na tua vida. Você já está pensando em outros, está lançando esse, mas daqui a pouco, se bobear, já tem mais algum, né? Como é que é esse teu trabalho, o Américo? Bom, então eu tenho um canal no YouTube, né? Américo Barbosa, Autofelicidade. São mais de 1.100 vídeos. Toda sexta-feira eu coloco um vídeo novo. Toda sexta-feira. Além disso, eu coloco vários cortes lá para que cada um dos vídeos é uma maneira de você obter mais consciência. Tem começo, meio e fim. Não está vendendo nada, não é truque. É começo, meio e fim para você entrar no novo estado de consciência e poder perceber que você tem uma consciência maior do que você está usando hoje. O Instagram, né, eu fui depois, é obrigatório, é o que tem mais seguidores, obviamente. Tem vídeos lá com milhões e milhões de acessos. As pessoas passam muito rápido pelo Instagram, mas pelo menos sentem o sabor da água, o sabor do pão, e aí compete a cada um saber o quanto deve se alimentar do que está sendo dito, né? Recentemente também me forçaram a ir para o TikTok. Eu também estou lá e está tendo até uma experiência interessante, porque você realmente pega um público também mais jovem, também, né? Tem as faixas todas lá, né? É um público bastante interessante. O Face também, obviamente, é junto com o Instagram, né? Então, esses caminhos todos aí, todos são Américo Barbosa. Então é fácil de ir. Tem muitos canais que acabaram copiando, então assim, os meus canais são só Américo Barbosa, não tem nenhum outro nome. Tem nenhum nome fantasia. Por favor, não entre, porque sabe o que acontece? Eu não me incomodo que os outros copiem os vídeos, mas aí as pessoas entram lá pensando que é o meu canal. Aí elas fazem perguntas e eles não respondem. Elas precisam de ajuda e eles não ajudam. Infelizmente isso não é uma exclusividade sua, né? Porque esse é um outro lado da internet. Tem gente que tem canal de cortes dos outros. Né? Eles ficam copiando o material. Olha, fulano de tal disse no podcast assim, assim, assado. E às vezes até para gerar monetização e não dar problema, eles espelham, invertem a imagem, né? Você vê que atrás as coisas estão escritas de trás para frente e tal. E assim, eu não sei qual é a política do YouTube para algumas dessas situações, mas tem realmente muito isso aí. Eu sempre olho, de vez em quando aparece e falo, pô, mas peraí, eu vou ver o original, né? Mas nem todo mundo tem essa. O YouTube essa permite os né? cortes. Se você usar corte, não permite você reproduzir 100%. Né? Mas é isso. E os livros? Depois desse já tem... Não sei. Ainda não? Depende das estrelas, depende das estrelas. E esse vai ser lançado amanhã, né? Esse vai ser lançado amanhã, lá em São Paulo, num café. 5 da tarde, Tinha que ser num café, a partir das 17 horas, lá no Santo Grão. Nada é à toa, né? Acabou sendo o lugar para a gente lançar o livro. É na Vila Madalena. Quem quiser ir, só colocar Santo Grão, Vila Madalena, já chega lá. É muito fácil chegar lá, né? E quem quiser comprar o livro, né, é americobarbosa.com.br/livro. Bem simples, americobarbosa.com.br/livro. Muito bem. Do mesmo jeito que o Américo ele tem o conteúdo dele online, está dando uma entrevista aqui num programa de rádio, né? O rádio é o avô de todas as mídias, né? Está aqui firme e forte. Já mataram o rádio 1000 vezes e ele continua aqui, né? Aliás, o rádio, teve uma pesquisa recente que eu vi, ele está da maioria dos lares brasileiros, mais do que a televisão, ainda. Sim. Ainda. Internet, a gente tem celular, internet em casa, computador. No Brasil aí tem gente que tem um celular, mas a internet é mais ou menos, ainda não é tão democrático assim. E o Américo, eventualmente, é convidado para outros tipos de conteúdos. Quando eu falei do podcast, ainda fiz questão de perguntar para ele se podia citar no ar, que é um podcast que trata de um monte de coisa, de espiritualidade, de ufologia e tal, que é o Paranormal Experience. Eu vejo os vídeos desse canal, acompanho os convidados lá de vez em quando, os cortes, enfim. E você teve por lá, né? Eles têm um público grande também. Como é que foi aquela tua ida lá, o Paranormal Experience?
Foi uma excelente experiência, né? E aconteceram muitas coisas nesse programa. Vale a pena até olhá-lo, porque aconteceram muitas coisas fora do comum. Mas uma das coisas que mais me comoveu, que eu não esperava, né? Que lá o guru, né? O guru e o Alê. Só estava o guru. Ele me pediu para fazer a Ave Maria. E eu fiquei muito feliz, porque esta Ave Maria, que eu chamo de Ave Maria mântrica, ela corrige uma atitude de 500 anos. Então, o que aconteceu há 500 anos atrás? A igreja resolveu fazer a segunda parte da Ave Maria, que na Bíblia só tem a primeira parte, certo? Que é o arcanjo Gabriel saudando Maria. Então foi feita a segunda parte. E a segunda parte fala que nós somos pecadores. E nós estamos repetindo isso há 500 anos. E deu certo. Não deu certo? Veja como o mundo está. Então, foi um mantra que colocou uma energia de não luz. E em 1972, Elizabeth Prophet recebeu uma Ave Maria diferente da própria Mãe Maria. E eu achei incrível, lá no programa, ele pediu para fazer essa Ave Maria. E aí eu fiz no ar e teve muita repercussão, muitos comentários. Foi maravilhoso, né? Então, toda vez que eu vou nessas entrevistas, né, eu não forço nada, não peço nada, mas é muito interessante como a energia traz com a consciência para as pessoas, né? E nesse caso ele falou, não, aquela Ave Maria que você faz. Eu falei, tá bom, posso fazer aqui? Ele falou, pode. E foi lindo, né? Entendeu? Então, assim, deu para as pessoas. Você não imagina, Alex, o que eu tive de mensagem dizendo assim, nossa, eu fazia Ave Maria com peso, agora eu estou libertado, eu estou livre. Você não imagina, milhares de pessoas me mandaram assim, sabe, que elas estavam se sentindo muito bem agora de falar, né? Porque mudou tudo, né? Então, sair daquela prisão que era você se declarar negativo. Imagina, você ficar dizendo 500 anos que você é pecador, você vai ficar, se não era, vai ser, não é assim? Então foi uma mudança, para mim, extremamente significativa. E a repercussão das pessoas foi muito bonita, né? Sabe, as pessoas dizendo assim, nossa, eu sempre me sentia mal fazendo e agora eu tenho outra opção. Bom, agora que você falou, eu não sei se eu posso, mas eu vou pedir, né? Se você pode repetir aqui. Poxa. Podemos? Podemos. Vamos pegar carona no pessoal do podcast. Então vamos lá. Vamos lá. Bom, onde você estiver agora, respeite-se e dê uma pausa para você repetir comigo ou escutar. Nós tornamos sagrados os lugares onde estamos porque nós decidimos que seja sagrado. E sagrado significa que eu estou autorizando que as energias da luz cheguem até mim. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Tá vendo como algumas palavras fazem diferença? Inclusive naquelas que a gente diz para as pessoas ao longo do dia, né? Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma palavra com um tom de voz diferente, muda a rotina, né? Faz a diferença na vida das pessoas. O meu avô falava assim, cuidado com o que você fala, porque as palavras são como abelhas. Ou elas dão ferroada ou dão mel. Ainda mais agora, eu brinco também, que a gente escreve algumas coisas online, no WhatsApp principalmente, você tem que às vezes colocar um emoji. Sim. Que a pessoa acha que você está bravo, e você não está bravo, aí você manda áudio, é mais fácil, porque o pessoal nota o tom da sua voz e tal. Dependendo das coisas que você escrever, se tiver um emoji, a pessoa acha que é uma coisa, se tiver outro, ela acha que é outra. A gente não devia ser assim. Mas, enfim, é o que acontece no momento, tá bom? Olha, 10:01, temos que fechar esta edição do Entre Linhas, mas
dentro do caráter jornalístico aqui do programa, também devo alertá-los que acabou de chegar o alerta da Defesa Civil de tempestade, né? A gente tem recebido aí constantemente, apesar da chuva intermitente da manhã, dessa madrugada e dessa manhã, pelo menos eu não vi de madrugada chegar o tal do alerta da Defesa Civil. Então, estou vendo aqui que a chuva deu uma apertada. A recomendação é sempre para que você fique abrigado, não se exponha, né? A Defesa Civil, alto acumulado de chuva nas últimas horas no Guarujá. Tá, risco alto de alagamentos e deslizamentos, mantenha-se em local. A gente está perto, né, do Guarujá. Não sei se foi por isso que veio, mas também acho que receberam aqui, outras pessoas de Santos já me mandaram, receberam o alerta da Defesa Civil. Então, tome cuidado, não se exponha neste momento, tá bom? Américo, queria agradecer demais a sua vinda aqui ao Entre Linhas, espero que não demore mais uns 10 anos para você voltar aqui, né? Porque eu acho que foi mais ou menos isso, nós também 26, não, foi menos, porque eu vim para cá, a gente foi nesse estúdio, eu vim para cá em fevereiro de 2018. Então deve ter sido por essa época, foi antes da pandemia, 18, 19, muito provavelmente foi por aí. E ficamos esse tempo todo sem conversar, mas a gente acompanha o teu trabalho aí. O Américo, que no começo da carreira, quando começou a aparecer aqui em Santos, é publicitário, né, Américo? Sim. Um homem da publicidade, e que hoje traz esse conhecimento, esse estudo que ele fez ao longo da vida para tentar ajudar as pessoas a viver um pouco melhor, né, de forma mais tranquila. Esse livro que vai ser lançado e que, se você quiser, pode procurar no site do Américo, enfim, vai estar nas livrarias também daqui a um tempo. Só online? Não, só online, e não vai estar versão eletrônica, porque ele precisa ser tocado, você precisa botar a mão. Nada de e-book? Não, eu fiz até na cor púrpura, né, que foi mais difícil de fazer, porque a cor púrpura ela cria um campo de percepção de paz interior. Então todo o livro foi pensado para dar conforto e consciência para quem quer buscar esses estados. Então, adquira o livro. Américo, obrigado pela vinda ao Entre Linhas. Boa sorte no lançamento nesta sexta-feira e na divulgação e na sequência do teu trabalho. Obrigado. Muito grato. Muito bem, às 10h03, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você sabe, na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo, ainda hoje pelo BocNews, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. 5 da tarde tem edição do Jornal em Foque, parceria também da Santos FM com o BocNews, apresentação do professor Fernando de Maria. O Entre Linhas volta nesta sexta-feira a partir de 9 da manhã. Grande abraço a todos, até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, e no final do ano o lucro é dividido entre os cooperados. Além disso, eles contam com um atendimento diferenciado e personalizado, que é a nossa marca registrada. Procure uma agência mais próxima ou acesse sicoob.com.br/web/Unimais Metropolitana e siga as nossas redes sociais para saber mais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM.